Bom dia, nós somos o grupo 4 e nós vamos falar sobre agentes cardiovasculares. O que são agentes cardiovasculares? São substâncias que afetam o ritmo, intensidade e contrações cardíacas, por exemplo, o diâmetro dos vasos em relação à contração e à dilatação e também ao volume sanguíneo. E para ficar mais fácil, nós dividimos em 3 tópicos: glicosídeos cardiotônicos, inibidores dos canais de potássio e beta-bloqueadores. E vamos passar a vez para Otília, que vai falar de glicosídeos cardiotônicos. Bom dia, gente. Eu vou falar sobre os glicosídeos cardiotônicos. Eles são substâncias que possuem função, né, de aumentar a força da contração cardíaca. E são muito usados em pacientes que possuem, né, insuficiência cardíaca. Porém, tem que ser usado em baixas doses, porque essas substâncias, quando são usadas em altas doses, elas podem ser altamente tóxicas. Pode mudar, por favor, Camila. E aqui a gente vai ter o mecanismo de ação dos glicosídeos cardiotônicos, que, bom, eles vão atuar na bomba de sódio e potássio, que ocorre lá, né, no coração. Eles vão causar o que chamam de atividade inotrópica, que, ou seja, é aumentar o tônus ali, né, do músculo cardíaco. E essa bomba, a gente sabe que ela serve para causar o equilíbrio, né, ali da célula. Porém, a digoxidina, que é o principal fármaco dessa classe, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, ela vai inibir essa ação. Ela vai fazer com que entre mais cálcio na célula e com que saia mais sódio da célula, fazendo com que assim haja um espaço ali, né, para que ocorra a contração de miofibrinas. E quando ocorre essa contração, a quitina vai se ligar à miosina, fazendo com que a contração muscular ocorra, o que é muito fundamental, o que é importante, né, para quem tem ali insuficiência cardíaca. Pode passar, Camila, por favor. E aqui, né, como eu falei anteriormente, a digoxidina, que é o principal fármaco dessa classe, e ela é de grande auxílio até hoje, né, para o tratamento de insuficiência cardíaca. E aí vocês estão vendo a molécula, que ali no começo tem uma porção glicosídica, ali no meio tem o núcleo esteroidal, e ali na ponta a gente vai ter um anel lactônico. Pode passar. E aqui, né, a gente vai ter a origem, né, porque essa substância ela vem de uma planta, da folha de uma planta, na verdade, chamada Digitalis lanata, e ela foi descoberta, assim, né? Acredita-se que foi descoberta por esse médico, né? William. E foi descoberta lá por volta de 1775. E aí eu encontrei uma curiosidade que eu achei bastante legal, que foi esse médico, né? O William, ele tinha um paciente que na época acreditava-se que não tinha cura para o tratamento cardíaco dele. E o William chegou para ele e falou: oh, não tem cura medicinal para você. Então, certo dia, o William encontrou aquele paciente na rua, só que ele estava aparentemente bem. E perguntou a ele a causa dele estar assim, recuperado, porque os olhos de William não tinha como. Então, quando o William falou com o paciente disse que foi uma cigana que tinha dado um chá de ervas medicinais para ele e com aquilo ele estava melhorando. Então, o William ficou bastante entusiasmado e foi atrás, né, da cigana para saber quais ervas eram aquelas, né? E conversando com ela, ele chegou à conclusão de qual erva, qual planta era, na verdade, né? Qual planta medicinal era aquela, e começou a extrair, né, o seu princípio ativo. E acredita-se que através dele foi assim que foi descoberta a planta que dá origem à digoxina, que até hoje é utilizada, né, no tratamento de insuficiência cardíaca. E agora eu vou passar a vez para a Camila. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre os inibidores do canal de potássio, como alguns medicamentos que eu vou falar posteriormente, como a amiodarona e o sotalol, que são usados no tratamento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e arritmia. E aí, antes de começar a falar sobre os inibidores, eu preciso falar o que são os canais de potássio. Eles são os responsáveis pela passagem dos íons de potássio para dentro e para fora das células, né, principalmente do coração. E aí, esses canais, eles possuem uma estrutura tetramérica, com 4 subunidades proteicas idênticas que se associam, né, que se juntam para formar um complexo que se organiza em volta de um poro central, condutor de íons, que é essa imagem aí, né, molecular da direita. E aí, os inibidores do canal de potássio,
eles atuam seletivamente, né, inibindo os canais das células musculares dos vasos sanguíneos e do coração. Então, quando se inibe esses canais, especificamente eles, os medicamentos promovem um aumento do tempo da repolarização, né, e do potencial de ação das células. E aí, esse aumento, ele traz alguns efeitos positivos, como a redução da frequência cardíaca, né, já que o coração tem um tempo maior para se recuperar entre as contrações. E também ele causa a dilatação dos vasos sanguíneos, né, periféricos, que consequentemente causam uma redução da pressão arterial. E aí eu trouxe 2 fármacos, como eu falei antes, que ajudam muito nessa inibição, né? Que é a amiodarona, que atua bloqueando os canais de potássio das células excitadas do coração, diminuindo o efluxo dos íons, né? Prolongando o efeito refratário efetivo e o potencial de ação, que só pode ser observado, assim, principalmente em eletrogramas. E o sotalol, que além disso tudo, ele também bloqueia o receptor beta-adrenérgico, que diminui a estimulação nervosa em alguns órgãos, como o próprio coração, e melhora o ritmo do coração, porque reduz a velocidade e a força do batimento cardíaco, né? E isso diminui a necessidade de oxigênio e facilita as contrações. E aí, já que eu falei um pouquinho sobre os mecanismos de ação, eu trouxe também um pouquinho dos efeitos adversos, né? A amiodarona, ela pode trazer algumas disfunções neurológicas e hepatotóxicas, né? Pode aparecer arritmia, toxicidade de pontos, né? Mas isso se relaciona muito com a associação desse medicamento com outros fármacos, né? E já o sotalol, ele pode provocar um efeito mais grave, como bradicardia, pode trazer AVC, pode trazer insuficiência cardíaca, bloqueio atrioventricular e até arritmia. Bom, eu vou falar sobre os beta-bloqueadores. O que são os beta-bloqueadores, né? Os beta-bloqueadores são uma classe de medicamentos que são amplamente utilizados no tratamento de várias doenças cardiovasculares e eles agem bloqueando os receptores beta-adrenérgicos que estão presentes em sua maioria no coração, nos vasos sanguíneos e em outros tecidos do corpo. Essa ação bloqueadora dos beta resulta em efeitos, em sua maioria das vezes, benéficos para o sistema cardiovascular. Pode passar. Aí nós temos alguns lugares que os receptores betas atingem no que a gente está falando, que é o coração, aumento da frequência cardíaca e na sua contrabilidade, e em outros lugares como artérias, vasoconstrição, broncodilatação e por aí vai. Pode passar. Aí temos a origem dos beta-bloqueadores, que é só uma curiosidade, que o primeiro beta-bloqueador criado foi o propranolol e ele nem foi criado propositalmente, foi acidentalmente, quando o cientista James White Black estava tentando produzir uma solução tópica e ele estava testando em camundongos e resultou no propranolol, que fez ele ganhar o Nobel de Medicina, inclusive. Pode passar. Como exemplo de fármacos dos beta-bloqueadores, nós temos o metoprolol, que é um exemplo muito comum de beta-bloqueador e ele pertence à classe dos bloqueadores seletivos dos receptores de beta-1, o que significa que ele tem maior afinidade com os receptores do beta-1 e são encontrados principalmente no coração. Ele é frequentemente prescrito porque ele trata doenças cardiovasculares como hipertensão arterial, arritmia, insuficiência cardíaca, entre outras. E como um mecanismo de ação, eu trouxe 2 principais aqui dos beta-bloqueadores, que são, eles atuam bloqueando os receptores beta-adrenérgicos e eles também atuam reduzindo a resposta do sistema cardiovascular aos hormônios mais conhecidos, que são a adrenalina e a noradrenalina. E é isso. Obrigada, gente. Esse foi o trabalho do grupo 4. Valeu. Obrigada, gente.